primeiro, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Lembrando esses dias, Dona Ana falou sobre Josué, algumas pessoas falaram sobre Josué, eu falei, vou pregar sobre Josué, e eu estou terminando minha devocional no livro de Josué, e desde aquele dia tenho meditado, tenho orado, tenho lido, relido, esta parte a qual nós estaremos expondo nesta manhã, e tenho certeza que Deus tem algo para falar com a igreja, para falar com você, nesta manhã, em Josué, trazendo um pano de fundo. Quando nós olhamos para o livro de Josué, alguns historiadores, alguns teólogos dizem que é o Atos do Velho Testamento, que quando nós olhamos para o livro de Josué, é quando o povo de Deus conquista a terra prometida, é quando o povo de Deus avança, é quando o povo de Deus vence vários reis, e por isso o que eu queria dizer, é tempo de conquistar a terra prometida. Lembra que eu falei lá, põe o pé no rio, travesse o rio, porque após o rio, existe algo poderoso para você, amém? Abram aí a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, e depois estaremos expondo, falando aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, rapidamente, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, preste atenção nisso, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão, e entra na terra que eu estou para dar a Israel. Prepare-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar para o povo de Israel. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisares os pés eu te darei a vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano, do grande rio, do Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir você, e todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, pega isso no seu espírito, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei do meu servo Moisés, a qual eu ordenei. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Não deixe de falar desta palavra, deste livro da lei, medita nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito, só então o seu caminho prosperará e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você, por onde você andar. Amém? Feche seus olhos por um instante. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que nós já vivenciamos nesta manhã.
por tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Que o Senhor continue ministrando, que o Senhor continue gerando vida, a palavra do Senhor ser propagada, a palavra do Senhor ser liberada. A tua palavra diz que ela gera cura, ela gera transformação, ela gera vida. Que não seja as minhas palavras, mas seja a do Senhor, que ela possa impulsionar, que cada um de nós possamos sair daqui entendendo a palavra do Senhor, o propósito do Senhor para nós na terra. Senhor, eu me coloco diante do Senhor, que não seja eu, mas sim seja o Senhor, como nós fazemos todas as pregações, pedindo perdão pelo nosso falar, pelo nosso agir, Senhor, dizendo que nós somos falhos, dizendo que nós somos carentes do Senhor. Então venha, fala conosco através da tua palavra, nos impulsione, nos corrija, nos instrua, para que nós possamos ser e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que eu oro e te peço. Senhor, repreendemos todo o espírito maligno, tudo aquilo que tenta roubar esta palavra. O único espírito que tem autoridade legal para agir neste lugar, nesta manhã, é o Espírito Santo de Deus. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aqui nós estamos diante de um recomeço. Aqui nós estamos diante de uma nova ordem de Deus para o povo de Israel. Olha que interessante. Creio eu que neste momento o povo de Israel estava em crise. Por que, pastor, o povo de Israel estava em crise? Porque afinal o seu grande líder, o seu grande profeta, o seu grande pastor, o seu grande intercessor tinha morrido. E quando observamos Moisés, o grande líder, o grande profeta, um dos maiores líderes da história da humanidade, ele viveu 3 ciclos. Ele passou 40 anos como filho da filha de Faraó. Ele passou 40 anos no deserto do Sinai, cuidando, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele passa 40 anos no deserto, do 80 ao 120, liderando e conduzindo o povo no deserto. Moisés, ele chega até a entrada da terra prometida. E só para ficar bem claro, quando nós olhamos os relatos de Êxodo, quando nós olhamos o relato da palavra de Deus, nós observamos que o povo não era um povo fácil de se guiar. Dizem, segundo os historiadores, era aproximadamente 3.000 pessoas. 3.000 não, 3 milhões de pessoas. Imagina um homem direcionando 3 milhões de pessoas. Cada um com um pensamento, cada um com uma filosofia, cada um com entendimento. E ali era claro que era um povo incrédulo. O povo era tão incrédulo, uma semana depois que saiu do Egito, eles já começaram a reclamar: estou com saudade da cebola, estou com saudade de apanhar dos capanga. Ou seja, só Moisés mesmo. E em um cenário como esse, um cenário de crise, um cenário de instabilidade, um cenário que o povo talvez estava sem perspectiva que a promessa se cumprisse, porque o nosso grande líder morreu. Foi neste contexto que Deus levanta Josué. Para todo tempo de crise, Deus vai levantar um Josué. Como o pastor Pablo orou. Talvez você chegou aqui desanimado, talvez você chegou aqui sem perspectiva de vida, talvez você chegou aqui sem esperança, mas hoje talvez você esteja como este povo, em meio a uma crise, em meio a sem saber para onde vai, sem medo, nem sem enxergar a terra prometida. Deus vai te levantar como Josué desta geração. E quando nós olhamos para o texto é bem claro quem era
Josué? Falamos um pouco de quem era Moisés, o grande líder, o cara que viu Deus face a face, aquele que viu a sarça ardente, era um homem de milagre, era um homem que tinha a presença de Deus. Mas quem era Josué? Uma das coisas que me chama a atenção, que o texto diz que o teu líder, o teu Senhor morreu, ou seja, Josué era servo de Moisés. E se nós olharmos ali, quando Deus direciona Jetro a instruir Moisés a dividir o povo, existia muitos líderes, líder de 100, líder de 50, líder de 1000, dentro desta multidão existia muitos líderes, mas Deus chamou o servo. A Bíblia diz que é ser o maior, seja o servo. Muitas vezes em uma geração de exposição, uma geração que quer ser tão vista, sabe quem Deus está chamando para Ele exaltar e para Ele marcar um povo? É os servos. Por isso que eu digo, meu irmão, eu respeito, não critico, já critiquei, hoje eu falo menos de grandes líderes, meu irmão, mas Deus tem queimado algo no meu coração. Deus vai usar os pequenos servos para gerar algo sobrenatural na terra. Talvez você se sinta pequeno, talvez você se sinta inútil, talvez você fale, ai meu Deus, eu não consigo, eu não posso. Deus vai te levantar, sabe por quê? A primeira coisa que Deus faz, Ele levanta o servo. Ele levanta o servo. Josué era filho de Num, era da tribo de Efraim. Outrora o nome dele era Oséias. E o que significava Oséias? A salvação é do Senhor. E não mostra na Bíblia o relato quando ele troca o nome, né? Às vezes Deus gosta de trocar nome, né? Jacó para Israel. O único nome, meu irmão, que o povo fala, trocou o nome, Saulo para Paulo. Não trocou Saulo para Paulo. Saulo é uma tradução de Paulo. Então o nome é o mesmo. Mas ali na Bíblia trocou Saulo, enfim. O nome era Oséias. A salvação é do Senhor. E não mostra o relato como troca o nome para Josué, que significa a salvação é o Senhor. A salvação é o Senhor. E quando traduzimos o nome Josué do hebraico para o grego, Josué significa Yeshua. Quando nós traduzimos para o grego, significa Jesus. Ou seja, historiadores, teólogos diz que Josué era uma tipologia de Jesus. Era a tipologia que representava a salvação. Ou seja, eu não sei como está a sua vida, mas hoje pode ter salvação na sua vida. Hoje pode ver transformação. E é neste meio deste caos, Josué, chamado por Deus para suceder esse grande líder. Como disse, um cenário de caos, um cenário de incerteza, um cenário de instabilidade. Mas diante de grandes desafios, não existe uma grande conquista, não existe não existe cruzar o Jordão sem desafios. Meu irmão, às vezes nós estamos vivendo, e eu não estou minimizando, mas às vezes a gente está uma geração muito mimada, que tem medo de desafios, tem medos de batalhas, tem medos de luta, mas grandes conquistas vêm com resultados de grandes desafios.
Não tenha medo de desafios, meu irmão. Se Deus está te chamando, se Deus está falando com você, faça como Josué. Não tenha medo dos desafios. Sabe uma coisa que me chama a atenção, meu irmão? Às vezes nós estamos numa geração, esta geração midiática, que pastores virou popstar, líderes que canta virou popstar. Ah, mas sem ele nada pode. Não, vamos pagar milhões para vir a unção. Meu irmão, Deus deixa bem claro aqui, a promessa é do povo de Deus e não do líder. A promessa é para a igreja, não é para o popstar do altar. A promessa é para mim e para você como filhos de Deus. Ou seja, você é filho, você tem uma promessa de Deus. A promessa não tem a ver com o líder, a promessa tem a ver com o povo. O líder morreu. Mas o meu povo precisa chegar à terra prometida. O líder que estava aqui morreu, mas eu preciso alcançar. Talvez, meu irmão, se um dia eu vim falhar, um dia o pastor vir Rafa falhar, a promessa precisa cumprir na casa do Senhor. Porque a promessa é do povo e não do líder. Ou seja, Deus tem uma terra prometida para você. Deus não fez milagres extraordinários, Deus não fez coisas extraordinárias, levou as 10 pragas, abriu o mar vermelho para que você morresse no deserto. Deus não fez o que fez na sua vida para você retroceder. Pega isso no seu espírito. Deus não fez o que fez na sua vida para você retroceder. Batalhas, aqui está mostrando. Se você dá continuidade no livro de Josué, meu irmão, é o livro de guerra, é o livro de avanço, é um livro de reis, 5, 6 reis se levantando contra Josué, e Deus cumprindo com a promessa que Ele fez. E se nós olharmos, observarmos no texto, o texto diz que a promessa foi feita para quem? Para os antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas da fé. E às vezes nós, nesta geração, não, mas, meu irmão, se levanta. Existe uma terra prometida para você. Você não foi feito para ficar no deserto. Talvez você esteja da mesma maneira como o povo de Israel. Entre a terra prometida e o povo de Israel, o que tinha? Existia um rio Jordão. Não tenha medo do rio Jordão. Não tenha medo. E quando eu observo este texto, Deus não tem problema com sucessão. Quando observamos o versículo 3 e o versículo 4, a primeira coisa, eu já estou indo para o ponto 2, vou voltar para o ponto primeiro. A primeira coisa que Deus pede para Josué, quando você observa o versículo 2, ele diz assim: levanta-te. O meu servo Moisés é morto, levanta-te. O que é isso, meu irmão? Às vezes a gente tem mania de querer esperar a promessa de Deus de braço cruzado. Não, vai vir. Meu irmão, quando nós observamos a palavra de Deus, Deus não chama ninguém desocupado. Deus levanta, Deus nos chama para levantar, e o que é levantar? Toda a promessa de Deus vem mediante a uma ação. Mas, meu irmão, é incrível como a gente vive os dois extremos. O extremo não vou fazer nada, Deus vai mandar, Ele falou, eu creio na promessa do Senhor, meu mestre, creio, e fica lá, crendo,
e não faz nada, não toma uma ação. Deus está falando, mas continua de braço cruzado. Aí tem o outro extremo, Deus falou, aí começa a se movimentar de toda maneira, sem uma direção específica. Se nós olharmos para a palavra de Deus, Deus deu direção específica para Josué. Ele não saiu aleatoriamente, ele não saiu andando para qualquer lado. Nessa minha jornada de anos e anos, já ouvi tantas coisas. Um dia, um discípulo meu chegou, Deus mandou eu comprar uma casa. Falei, aleluia, glória a Deus. Você trabalha? Não. Você tem dinheiro? Não. Mas Deus mandou, e eu fui lá e assinei. O pastor Rafa já está lembrado, aleluia. Eu fui lá e assinei, e agora, o que eu faço? Sabe qual foi o resultado? A igreja pagar um advogado para desfazer o negócio. Então nós não estamos falando dessa, maluquice. Deus falou, não, meu irmão, Deus falou, Ele vai cumprir, Ele é fiel e vai cumprir, mas Ele não dá direito para mim e para você sair andando e fazendo qualquer coisa em nome de Jesus. É direção específica. O que eu e você precisamos fazer, como a palavra de Deus nos instrui, como Deus falou a Josué, levanta-te, esteja pronto para fazer a obra de Deus. Esteja pronto para cumprir com aquilo que Deus falou para você, que você cumpriria nesta terra. Esteja pronto. Depois de você estar pronto, e eu já adiantei, o que Deus vai fazer? Deus vai te dar direções específicas, vai te dar uma geografia de influência. Aqui no versículo 3, eu não vou ler, para depois você dá uma paradinha e lê lá o capítulo 1 de Josué. Aí ele começa a falar do rio para lá, vai para o oeste, vai para o norte, vai para o sul, como nós temos orado aqui. Levanta suas mãos para os 4 cantos deste lugar, que as tendas se levante. Como foi pregado domingo passado pela presbítera Vivi, devemos parar de murmurar e devemos orar. E aí testemunho, Vivi, cadê ela? Está aí? Está ali, para alimentar a sua fé. Uma pessoa que estava visitando aqui falou, peguei aquela palavra, eu tinha um chefe que só me infernizava, que só isso, que aquilo. Sabe o que eu fiz? Parei de reclamar do meu chefe. E comecei a orar por ele, eu comecei a liberar a palavra de bênção sobre ele, eu comecei a liberar. Então, meu irmão, sabe o que é isso? É entender que eu vou me posicionar e Deus vai me dar limitações. Você vai para a direita, você vai para a esquerda, você vai para frente, você vai para trás. E onde você pisar a planta dos seus pés, eu te darei. O que é isso? É autoridade, meu irmão. É autoridade. Por isso, eu não estou aqui para falar de política, meu irmão. Por isso que eu creio que a resposta de Deus para a terra não é a política. A resposta de Deus para a terra é a igreja. Aí às vezes a gente fica brigando. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu faço L, eu não faço L. Problema seu, meu irmão. Se você vota errado ou não vota errado, você vai pagar. Se você votou errado, você vai pagar com Deus. Se você não votou errado, você também vai pagar com Deus. Agora eu já briguei por causa disso, idiota. Agora eu entendo que a geografia que Deus vai me dar é para eu gerar a influência do céu, é para eu abençoar, é para eu gerar o reino de Deus, é para eu levar aquilo que Deus me deu. Rio Eufrates, como está aqui no versículo 3, no versículo 4. Por quê? Porque existe um Jordão que eu preciso cruzar. Obrigado. E a gente só vai cruzar levantando, obedecendo. E aí depois veio o quê? Que é algo que os versículos mais conhecidos de Josué, que é o quê? Seja forte, seja corajoso. Quantas vezes
Deus fala, seja forte e corajoso. Sabe por quê, meu irmão? Sabe uma coisa que... Sabe qual é o alimento do povo de Deus? É a fé. Vou abrir aqui, segunda-feira eu cheguei, o pastor Rafa falou assim, meu Deus, não falei nada, porque a Mica é mulher de fé, pastora Mica não deixou eu falar. Ontem a conta da igreja zerou. E aí o pastor é mais da planilha, né? Aí ele colocou tudo lá na planilha e falou, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Na segunda-feira já estava ok a conta. Porque, meu irmão, nós vivemos por fé. Nós não tínhamos nada para comprar o tatame. Não tinha. Lembro quando nós começamos, nós não tínhamos nada. Aí fomos indo, aí entramos no aluguel, não tinha o dinheiro do aluguel, nunca deixamos de pagar um aluguel. Eu ligo para a imobiliária, o dono que às vezes quer fazer um aumento estratosférico, né? Não, vou aumentar X. Eu falei, negativo. Aí o dono da imobiliária fala, não se preocupa, eu vou negociar para vocês. Sabe por quê? Porque cliente igual a vocês, aqui na imobiliária nós não temos. Isso é o que, meu irmão? É andar por fé e não por aquilo que vê. Eu lembro lá no começo, meu Deus, queremos fazer jiu-jitsu. Não tinha nem nada, né, pastor Rafa? Aí chegou um rapaz de orelha amassada na igreja, eu olhei para a orelha dele. Olhei para a orelha, eu falei, pastor Rafa, vem aqui, olha a orelha desse cara. O pastor, o quê? Tá olhando para a orelha agora? Não, olha, orelha toda mascada. Terminou o culto, falei, ô irmãozinho, vem aqui. Como era o nome dele mesmo, pastor Rafa? Vitor. Chega no final do culto, eu e o pastor Rafa falamos, a gente tem um sonho, eu me proponho, ficou acho que 2 anos lá, nos abençoou, aí foi quando entrou a equipe Esparta, hoje é uma realidade. Mesma coisa o balé, não tinha nada. A mesma coisa a música, não tinha nada. É Deus que dá, meu irmão. O Deus que dá a visão, Ele vai dar a provisão. Não tenha medo, seja forte e corajoso. Eu sei que muitas vezes, diante do rio, é difícil você crer para pôr o pé, mas o Senhor está dizendo, não tenha medo. Ponha o pé que o rio vai abrir. Põe o pé que o milagre vai acontecer. Põe o pé que você vai ver a poderosa mão de Deus agindo na sua vida. Volto a dizer, equilíbrio. Senão amanhã o povo vai começar a pular lá no rio Tietê, vai abrir. Calma, meu irmão. Equilíbrio, uma fé de Romanos 12, uma fé inteligente. Uma fé inteligente. A Pamela diz, quando nós alimentamos a nossa fé, nós matamos os nossos medos de fome. A palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, como profeta de Deus, você não tem tempo para alimentar a covardia na sua vida. Vou repetir de novo, eu como homem de Deus, como ministro da palavra do Evangelho, eu quero declarar sobre a sua vida, você não tem tempo para alimentar a covardia na sua vida. Observamos vários textos da Bíblia que diz que os covardes, os medrosos, não entrarão no reino de Deus. E eu quero dizer que eu e você entraremos e viveremos. Hebreus capítulo 10, nos últimos versículos diz que nós não somos daquele que retrocede, nós vamos avançar, meu irmão. Existe uma terra prometida para você, existe uma terra que mana leite e mel a partir do Jordão.
E posso te dizer, depois do Jordão, é tiro, porrada e bomba. Mas é verdade, vai para a Bíblia. Depois do Jordão é guerra, mas cada guerra o Senhor estava com Josué. Da mesma maneira que o Senhor estava com Josué, o Senhor vai estar com André, o Senhor vai estar com o pastor Pablo, o Senhor vai estar com o João, o Senhor vai estar com a Maria, o João vai estar com você, em nome de Jesus. Meu irmão, é preciso coragem. É preciso coragem. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque você vai cruzar o Jordão em nome de Jesus. Chegou a hora de você cruzar o Jordão. Chegou a hora de você herdar a terra prometida. Chegou a hora de você ser forte e corajoso. Então a primeira coisa que Deus vai fazer, vai mandar você se levantar. A segunda, Ele vai te dar uma geografia, Ele vai te dar direções específicas. Saia da tua parentela, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te darei a terra por herança. E Deus deu todo o caminho? Não, Ele vai dando sinal. Agora é fácil, você põe no Waze e te dá toda a rota. Mas eu sou da geração de guia. Quando acabava uma folha, você tinha que virar 10 folhas para continuar no guia. É a rota. Deus vai te dando um sinal no caminho, meu irmão. Ele vai te dando a geografia. Aí Ele te começa a dizer, como disse para Josué: seja forte, seja corajoso. Vai ter batalha, vai ter guerra, mas continue firme. Aí Ele passa para o fundamento de atravessar o rio. Ele passa, porque, meu irmão, pega isso no seu espírito, sem fundamento você não vai para lugar nenhum. Sabe por que o diabo trabalha tanto no fundamento da família? Porque uma criança sem família, ela perde a direção. Você sabia que a maioria das pessoas que estão numa penitenciária, a maioria é filho de mãe solteira? Porque quando perde o fundamento, perde a essência. Mas deixa eu já te dizer aqui, talvez você é mãe solteira, Deus pode fazer, Deus vai te usar, você vai ser a Lloyd, você vai ser a Eunice de Timóteo, e ele vai ser um homem de Deus, ele vai fluir, seu filho vai viver. Você vai ser o fundamento que ele precisa, em nome de Jesus. Aí ele passa para o fundamento: medita nesta lei, de dia e de noite. Medita na lei, ou seja, meu irmão, sem fundamento, você pode correr até 10 quilômetros, mas sem fundamento você não termina uma jornada, uma maratona. E qual é esse fundamento? É o fundamento que não se balança. É o fundamento que é a rocha, que é o quê? Que é a verdade. Em uma geração de verdades subjetivas, uma geração de qualquer verdade, a geração que, quando a gente brinca aqui, se você passar na rua, ver o poste mijando no cachorro, ok? Mas existe uma verdade que ela é imutável. A verdade, ela foi, ela é e ela sempre será. E Deus está falando para Moisés sobre para Josué, sobre este fundamento, que é a palavra de Deus, meu irmão. É a palavra. A Bíblia diz: tudo passa. Tudo passa. Não é louvor isso não, né? Tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece.
Faz mais de 2000 anos que estão tentando abalar a palavra de Deus, tentando abalar a verdade de Deus, mas a verdade de Deus, ela é inabalável, ela é imutável, ela é inerrante, ela é, e ela será para sempre. E aí o que Deus fala para Josué? Ei, Josué, você quer atravessar? Você quer entrar na terra prometida? Ei, faz tudo segundo o que está escrito. Não faz segundo o eu acho, porque hoje nós estamos na geração do eu acho, né? Eu acho. Meu irmão, entre o seu acho e a palavra, fique com a palavra. Ah, mas, e agora para piorar, existe um monte de teólogo progressista que está achando verdades que não é verdades. Você vai para a internet, você vê pastor que dá medo, né, André? Mostramos esses dias. Estão deturpando a verdade. Mas a verdade é o firme fundamento da fé. A verdade é o firme fundamento que vai nos dar a autoridade para chegar na terra prometida e conquistar os reinos. Quando você vai olhar para Josué, a parte mais fácil, e não estou desdenhando, mas olhando para o livro de Josué, uma das coisas mais fáceis foi passar o rio. Difícil foi enfrentar um monte de rei lá depois, um monte de exército, um monte de batalha. Ou seja, você passa o rio, mas se você não tiver fundamento, você não vai derrotar ninguém lá atrás, lá na frente. Por isso que Deus está chamando a igreja para construir algo a partir de um fundamento sólido. Deus está chamando a igreja para ter um comprometimento, um crescimento a partir da verdade de Deus. Ou seja, fundamento. Aí, ele vai para a última parte, que isso me chama muita atenção, que é o quê? E tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo este ano. Não cesse de falar desta palavra. O que é? Proclamação. Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Meu irmão, o que Deus está fazendo? Está falando, o que Deus está nos instruindo aqui? Eu vou te dar um caminho, eu vou te dar, vai cumprir a palavra, que não tem a ver com o líder, tem a ver com o povo de Deus, que este povo de Deus, você está incluído neste povo. Eu vou abrir o rio, eu vou derrotar os reis lá na frente. E sabe o que você vai ter que só fazer? É proclamar as boas novas que eu estou fazendo sobre a sua vida. Então o que Deus faz na sua vida, meu irmão, não é para você reter. O que Deus está fazendo na sua vida é para abençoar vidas. Se Deus te deu um talento, você estiver enterrando, desculpa, você não vai multiplicar. Não adianta você esconder aquilo que Deus está te dando. Às vezes Deus está te levantando para ser uma resposta de Deus para esta geração, mas você está quietinho. Imagina, eu ia falar, imagina se Josué não levantasse, aí Deus ia levantar outro. Porque a promessa era para Josué, é para o povo. E Deus usou Josué para cumprir a promessa. Então, meu irmão, não tenha medo. É luta. O reino de Deus é batalha, o reino de Deus não é fácil. Mas se eu e você cumprirmos esses princípios básicos, se levantar, obedecer, que ele disse, se você obedecer a minha lei, você vai prosperar. O versículo 8 diz isso, se você obedecer, você vai prosperar. E aqui não tem a ver com prosperidade financeira.
Nós já ensinamos aqui, prosperidade não tem a ver com dinheiro, prosperidade é um princípio espiritual, porque eu conheço muita gente rica que não é próspera, e eu conheço muita gente que não tem muitos recursos e é próspero para o reino de Deus. O que Deus está dizendo, meu irmão? Proclamar, falar, não cesse de falar, não cesse de ser a resposta, que nem, nós estávamos num café da manhã, estava eu e você, né, com o Hernandes Dias Lopes, foi que ele chegou na igreja, o Rafael que lembra melhor, o pastor Rafa Silva, que é o cara dos contos, é os caras que imitam os pastores, eu só resumindo, estava lá falando, falou que um dia ele entrou, e não fez nada, e ele olhou para uma irmã, e Deus falou para ele assim, vai lá e abraça essa irmã, e ele foi lá e abraçou a irmã, depois a irmã veio, vai dar o testemunho e falou assim, o seu abraço foi a resposta de Deus que eu estava esperando na terra. Às vezes Deus está te falando, não é, às vezes, mas eu não sei falar, eu não sei um texto bíblico, entra na escola bíblica CIA para aprender, né, pastor Rafa? Medita na lei de dia e de noite, tenha comunhão com a palavra, que vai chegar na hora, Deus vai falar a palavra. Eu falei, acho que não falei, vou falar. Essa semana estava eu, Samuel, o Ben, o Zac e a Maia no carro, e eles tocando terror, normal. Aí falei para o Samuel, vou te tacar para fora do carro. Aí ele olhou, né, brincando. Sabe o que foi interessante? A Maia falou assim, pai, se o senhor tacar ele para fora do carro, você não vai para o céu. Falei, por quê? Porque você vai matar ele, quem mata não vai para o céu. Palavra, meu irmão. Às vezes a gente fala, não, palavra, que na hora do que você não saber falar, Deus vai te usar, Deus vai trazer uma palavra, e vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Falei, no dia eu estava fazendo a devocional deste capítulo, e Deus falou bem claro, seja forte, seja corajoso. É difícil? Mas só Ele pode te levar à vida eterna. E quando nós olhamos para o ministério de Josué, é um ministério completamente direcionado e abençoado pelo Senhor. Então, meu irmão, eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que a palavra de Deus é bem clara. O que Ele está te dizendo? Para mim e para você, levanta-te. Está difícil? Se está difícil para você, imagine se você continuar sentado ou deitado. Vai ter dia mau, vai ter dia difícil, sim, meu irmão. Posso contar meus testemunhos? Não se escandalize, tem dia que eu falo, Jesus, eu não quero levantar da cama. Não tem opção, tem 3 crianças, tem que isso e aquilo. E aí passa aquele dia de bode, sabe aquele dia deprê? Céus, vida, não é só comigo que acontece. Tá vendo, Deus? É legal que às vezes a gente sempre fala, tá vendo, Deus? Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido na jornada? Vai ter o dia mau, sim. Vai ter o dia que você vai estar para baixo. Mas sabe o que eu aprendo? O choro pode durar uma noite. Aí no outro dia eu levanto e falo, ei, está amarrado, em nome de Jesus, já acorda amarrando. Está amarrado, sai de perto de mim. Sai desse corpo que ele não te pertence. E no outro dia vai. Aí no outro dia, de novo. Porque é natural, meu irmão.
É natural as batalhas da vida, é natural, mas é melhor eu me levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, do que eu ficar alimentando a minha dor. Já falei aqui diversas vezes, meu irmão, dor, batalha não é exclusividade tua, todo mundo tem. Então, cabe a você se levantar ou lamentar. Eu vou levantar para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando eu levantar, sabe o que Deus vai fazer? Vai me dar direções. Vai para o Eufrates, vai para o rio, vai para isso, vai para aquilo, vai para lá. Um exemplo, eu estava lá em casa. Todo domingo o Júnior falava assim: pastor, fala da inclusão. E eu acabava esquecendo, não falei, eu falei assim. Aí eu estava um dia lá meditando, estava lá trabalhando, fazendo estudo, resolvendo coisas da igreja. Porque o povo pensa que pastor não faz nada, né, Mica? Só nós sabemos, tanto que a gente é boleto, é isso, é aquilo, é... Aí eu estava lá trabalhando, correndo, né? Aí o Espírito Santo falou comigo assim: por que não fazer da inclusão um projeto social? Aí escrevi no meu, mandei para a Mirtz está de prova, mandei, inclusão social para a sociedade. Falei: Mica, Mirtz, depois a gente fala sobre isso. Cheguei aqui na igreja à tarde, segunda-feira à tarde, fiz uma reunião de vídeo com ela. Ela falou: não, pastor, isso já está tudo no projeto. Vamos orar e vamos para cima. Então, se você estiver sentado, é hora de levantar, e Deus vai te dar as direções, meu irmão. E depois que Ele te dá a geografia, Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar força. Por quê? Porque você vai tirar força, sabe de onde? Dos fundamentos. Porque é nele que nós temos força, é nele que nós temos esperança, não é nenhuma palavra positiva. Aqui não, né? Aquele que se alimenta do versículo do dia, acorda com a manhã com o versículo de dia na tela. Um dia eu falei, aí a pessoa lá, né, eu estou falando, pastor, escuta, 2 minutos, tá, pastor, escuta tudo, né? Fui falar: meu irmão, não faz, tal, estava a pessoa meio cambaleando, fui lá trazer uma palavra de esperança, falei: não, meu irmão, não desista, faz. Falei: meu irmão, volta para os princípios, aqui ó, se você olhar a Bíblia, tudo está voltado nesses princípios, de fundamento, de palavra, de resposta de Deus, de promessa. Aí eu falei assim: meu irmão, você está orando? Estou. Está jejuando? Não, jejuando não, né, pastor? Jejuando já é um outro nível. Você está lendo a Bíblia? Ele falou: claro, pai, você está me ofendendo, né, pastor? Está lendo a Bíblia? Eu falei assim: que livro você está que eu quero ler com você para a gente fazer a devocional junto? Não, pastor, eu leio a Bíblia quando cai aquele versículo bíblico de manhã no meu celular. Aí eu falei: meu irmão, enfim, se alimentar da verdade, que vai gerar o fundamento, que você vai ter palavra para proclamar, você vai ter vida para levar, e você vai ser a resposta de Deus. Muito simples, meu irmão. É muito simples. É muito simples, é só a gente se posicionar, é só a gente se levantar. Por quê? Quero terminar com como eu comecei, dizendo: existe uma nova conquista para você. Existe uma terra prometida para você. Como a Fran disse, o João foi um milagre de Deus, ela não podia ter filho, né, Fran? Como ela disse, talvez, meu Deus, questionando o milagre de Deus. Mas aí Deus faz ela viver coisas daquele jeito que ela estava vivendo, para dizer: ei, o João é uma resposta de Deus na sua vida. O João é o milagre de Deus na sua vida. Não tenha medo, seja forte, seja corajoso. É tempo de se colocarmos de pé. Eu não sei, meus irmãos, qual é o rio que está na sua frente. Ontem não sei qual é o rio, mas eu quero te dizer: se você se levantar,
E eu não entrei no texto que diz que quem ia na frente era a arca, a presença. Se você se levantar e dizer: Senhor Jesus, está aqui o rio da minha vida, eu não sei o que fazer, e é natural isso, mas me ajude a atravessar. Vai abrir, e você vai entrar na terra que mana leite e mel. Você vai entrar na terra que você vai viver milagres, e existe milagres de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Existe promessa de Deus para a sua história, em nome de Jesus. Existe a mão de Deus estendida para você, em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Somos gratos, porque a sua palavra é fiel, ela é viva, ela é verdadeira. Nesta manhã nós estamos diante do teu povo, diante da tua igreja, e a nossa oração é que, da mesma maneira que o Senhor instruiu Josué, e da mesma maneira que Josué respondeu, a minha oração é que o Senhor nos levante como Josué desta geração. Que a gente não venha temer, que a gente venha se levantar, que a gente venha obedecer, que a gente venha se firmar na tua palavra, que a gente venha proclamar a tua palavra, e que nós possamos entrar na terra prometida.